Olha, é o seguinte, nós vamos conversar agora com a doutora em saúde pública, Kelly Pessoa. A Kelly Pessoa vai falar sobre os efeitos do climatério na vida da mulher. Muito bom dia, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, bom dia, Vanusa. É um prazer estar aqui hoje no Bom Dia News com você e poder esclarecer, né, esse assunto tão cheio de mitos, né, e inverdades que a gente tem e assim tão pouco compreendido pela população em geral, É né? Pois é um verdade. prazer estar aqui. O prazer é todo meu, minha querida. E É, assim, é importante que a gente fale que no mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo moderno, onde as mulheres estão chegando, conquistando mais e mais o dia a dia delas, né? É importante a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, explicar para quem não sabe o que na verdade é o climatério, né? E aí, existe sempre uma confusão entre climatério e menopausa, Sim. né? Eles são situações diferentes, né? O climatério é o início do encerramento da vida fértil da mulher, e ele chega com inúmeros sintomas e começa já numa média dos 40 anos até os 55 anos. A menopausa é o encerramento do ciclo menstrual dessa mulher e é como se fosse a última menstruação dela. E a gente confirma a menopausa depois de um ano da última menstruação. Né? O que é que a gente tem hoje em dia? As mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e passam por esses sintomas sem se aperceber das mudanças que. Olha, nós estamos através do Zoom, né? E ela está em Recife conversando com a gente, tá? Então é muito importante que a gente diga para vocês que são profissionais, que a gente entre em contato, que vem para somar muito no nosso bate-papo. Já tá ok? Vamos dar continuidade. Oi, doutora, que bom poder falar com você aqui. A gente continua falando, sim, a gente teve uma quedinha na internet, explicamos que você está em Recife, nos dando o prazer de estar no programa para falar do climatério. Como a doutora falou, na verdade é uma preparação que a mulher tem durante um ano. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tenho, muitas até engravidam nesse processo, não é isso? É verdade. Nós, mulheres, né, já nascemos com todos os nossos óvulos da vida toda. Muitos desses óvulos evoluem e outros eles se preparam para a maternidade. Né? Com o passar dos anos, esses óvulos eles vão envelhecendo porque a quantidade hormonal que a gente tem para essa gestação, para manter essa gestação, ela vai diminuindo. Então, a partir dos 40 anos, quando começa o climatério, a gravidez já aumenta os riscos possíveis, né, durante a gravidez, tanto para abortamentos, como para doenças genéticas ou malformações do feto. E aí é interessante conhecer o seu corpo e entender sobre isso, porque a população brasileira é uma população em envelhecimento. A população como um todo, e nós somos maioria mulheres. E aí esse processo de envelhecimento, entender o climatério, entender essas modificações que acontecem com o seu corpo, essa mudança hormonal que vai causar o quê? Assim, em primeiro momento acontece o aumento de peso. Né? As mulheres têm um aumento de peso a partir dessa idade como uma forma de retenção de gordura para a terceira ou quarta idade, onde ela vai precisar de um aporte nutricional maior e, teoricamente, ela teria menos energia para buscar esse alimento. Em tempos primitivos, mas o organismo continua adaptada a esse momento. A mulher começa a ter momentos de ansiedade maiores, pode ter picos depressivos, aí tem os fogaços, que são os calores, né, que a mulher tem desse climatério. Tem mulheres que passam por isso sem sentir grandes sintomas, mas 80% das mulheres passam pelo climatério tendo sintomas, às vezes leves, às vezes mais graves, esses sintomas. A gente tem até uma redução da capacidade de raciocínio, né, também por causa dessa alteração hormonal. Então, assim, é muito importante que a gente entenda esse processo para a gente se respeitar e para que as pessoas ao nosso redor e até os cuidadores mesmo, os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, entendam por que processo essa mulher está passando, que pode ter aumento da cefaleia, náuseas, enjoos, irregularidade do ciclo menstrual, o fluxo pode aumentar, o fluxo menstrual pode diminuir, pode falhar durante alguns meses. Tudo isso são sintomas do climatério.
Fica um alerta aí também até para os parceiros, né? Os esposos, os noivos, os namorados de mulheres assim. Porque as mulheres a partir dos 40 anos, elas podem estar passando por esse processo, como a própria doutora falou, 1 ano, para daí então você ter a certeza de que você está na menopausa. E durante esse 1 ano, é importante que os parceiros também possam ajudar. Estas mulheres também podem ajudar seus parceiros, dizendo que estão passando por um processo diferenciado, que elas podem estar no climatério, que elas precisam desse apoio, dessa ajuda, dessa consciência do parceiro em ajudá-las também, né, doutora? É, sim, e assim, não só a mulher passa por isso, pela menopausa só a mulher, mas essa questão do climatério, da diminuição dessa libido sexual que acontece a Sim. partir né, acontece também nos homens. Olha aí. Né, tem uma diminuição da libido, e a mulher, assim, começa a ter sintomas genitais mesmo, assim, a vagina fica menos lubrificada, ela pode ter um afinamento das suas paredes, né, e tudo isso faz com que a próprio ato sexual passe a ser um pouco doloroso, que a gente chama de dispareunia. Aí, para isso, é a questão de não ter vergonha, de conhecer o seu corpo, né? Existem lubrificantes que podem ser usados, existem hormônios tópicos que podem ser usados também, que melhoram essa questão da relação e com o parceiro, mas realmente a situação precisa ser conversada e conhecida com o parceiro, porque a mulher pode ter labilidade de humor, e isso está relacionado à sua mudança hormonal. E aí, assim, para não prejudicar, e aqui no Brasil é interessante, porque a gente tem muito culto à beleza, né? Então é um momento que a gente começa o colágeno diminuir, então começa mais a flacidez, a gente começa, os folículos pilosos, eles começam a agir de maneiras diferentes, o cabelo começa a afinar, cair mais o cabelo, ao mesmo tempo que aparecem pelos, né? Assim, os pelos em lugares mais andrógenos que não apareciam, o pelo do bigode, pelo do mento, que é o queixo da paciente, a redução da espessura e dos cabelos também dos órgãos genitais. Então, tem toda uma alteração física que faz com que a mulher se sinta menos bonita. Né? E isso faz exacerbar esse processo psicológico, porque no Brasil a gente tem muito culto da beleza. Em outros países, por exemplo, no Japão, foi feita uma pesquisa e como essa fase do climatério, as mulheres após 40 anos até 55, 60 anos, são assim, consideradas as mulheres com maior conhecimento, essas mulheres são veneradas lá, porque mostram que são mulheres sábias, mulheres que conseguiram conduzir sua vida adequadamente. E aí lá o climatério acontece de forma diferente. O psicológico é tão importante que as mulheres lá praticamente não têm sintomas do climatério. Porque trabalha o emocional aqui, delas, assim, né? E imunidade sobe. Quando você é valorizada, quando você passa a ser valorizado, esse tipo de coisa praticamente não existe. Porque realmente o que faz você ficar feia, o que faz você não estar bem emocionalmente, é justamente aquilo que você acredita que possa estar acontecendo. E, infelizmente, a gente sabe que o ser humano, principalmente como a doutora falou, o brasileiro, as brasileiras se deixam muito influenciar pelos comentários do ser humano. Então, como eles fazem um trabalho diferente lá no Japão, né, que é mais valorizando os valores, valorizando a sabedoria, o conhecimento, a vivência, isso acaba ajudando na saúde dessas mulheres. Que bom que a doutora venha com esse conhecimento para passar um pouco mais de entendimento para as nossas brasileiras, para os nossos brasileiros homens, e que a gente possa não estar valorizando tanto. É bom estar bela? É, mas a beleza ela tem que vir de dentro para fora, para que a gente se torne mais bonita no dia a dia. O olhar tem que ser diferenciado, né, doutora? É sim, né? E assim, lembrando a essas mulheres que a autoestima é importantíssima em qualquer processo de saúde, né? Primeiro, a mente é o órgão mais poderoso que a gente tem, é ainda com infinitas possibilidades não estudadas e não computadas ainda. E aí, assim, o que eu faço com a minha mente reflete em tudo que eu faço sobre o meu corpo, Verdade. Inclusive na regulação hormonal, que grande parte passa pela hipófise, pela pituitária, né? Que vão fazer essas regulações hormonais. Doutora, Uma questão interessante
Oi, Pronto. desculpa, Vanessa, só te atrapalhando. Veja, o climatério, ele vai numa média, né, de idade, porque assim, as pessoas são individualizadas e cada uma tem as suas diferenciações. Mas numa média de 40 a 55 anos, que é quando dentro do climatério ocorre a menopausa. Sim. Certo? Aí tem mulheres que têm a menopausa precoce por algum procedimento cirúrgico, por questões de quimioterapia, radioterapia, né, questões realmente necessárias médicas. E tem mulheres que acontece de ter a menopausa tardia, até ficar até 60 anos. Eu já vi casos, né, de gente com 60 anos que engravidou e aí é a menopausa tardia. Mas isso não é o comum. O comum é que o climatério comece dos 40 e vá até os 55 anos, período destes onde vai acontecer a menopausa, em torno de 5 anos após o início desses sintomas do climatério. Eu Doutora, acho que deu para entender direitinho, né? pronto, para que a gente possa encerrar essa conversa maravilhosa, existem algumas doenças que podem ser confundidas nessa fase do climatério? Às vezes não é o climatério, às vezes é algum problema hormonal, alguma doença que venha de uma certa forma a ser confundida? Pode sim. Inúmeras doenças que façam alterações hormonais, elas podem ser confundidas. E alguns sintomas, como a própria ansiedade, a depressão, que é tão comum, né, nos nossos tempos de hoje, nesse momento tão ansioso que passamos, elas podem fazer essa alteração, né, e trazer sintomas semelhantes. E aí a ideia começou com essa sintomatologia, procurar o profissional responsável, né, e fazer dosagem, tanto a dosagem hormonal, como também fazer essa dosagem do colesterol, da glicemia. Tudo isso pode fazer essas alterações antes do próprio climatério. A diabetes mellitus mesmo, ela não controlada, ela pode antecipar esses sintomas do climatério, que ela está diretamente relacionada a essas questões de vasculopatias. Então, nem sempre os sintomas estão diretamente relacionados ao climatério, mas também não existe um exame específico que diagnostique alguma mulher que está no climatério. Isso são questões, um exame realmente clínico, não tem um exame laboratorial, um exame de imagem que faça essa detecção. Mesmo assim, o quanto antes a mulher se apercebe, né, de que esses sintomas estão ou não relacionados ao climatério, ela pode fazer o acompanhamento e o tratamento devido para evitar possíveis complicações. Nem toda doença tem tratamento, mas todas as doenças bem acompanhadas, elas reduzem as suas complicações. Doutora, muito obrigada. Gostei demais dos esclarecimentos. Foi um prazer te buscar em Recife para poder nos aconselhar e ao mesmo tempo trazer essas dicas de conhecimento que são importantes para as nossas mulheres e homens também do Brasil e do mundo. Então, obrigada, um abraço para todos aí em Recife, especialmente a você. Quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser tirar mais dúvidas, qual é o Instagram? Eu tenho o Instagram pessoal, né? Eu estou falando aqui da coordenação da Uninasal, que eu sou coordenadora do curso de enfermagem daqui da Uninasal. Mas eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Kelly_Siqueira Pessoa. Eu sempre estou tratando desses assuntos, tanto assuntos relacionados ao câncer, gente, assim, fazendo uma parte, eu tenho câncer de pulmão, convivo com câncer tranquilamente, faz 8 meses que eu fiz a cirurgia, e aí eu gosto muito de falar sobre esse assunto, para desmistificar muitas das coisas, e aí estou nessa entrada do climatério, ontem, me preparando para a entrevista e vendo algumas coisas com meu marido, e a gente rindo, dizendo, tu já está com um monte de sintomas, né? Mas você tá linda, aí, assim... tá maravilhosa, tá com uma aparência saudável. Que Deus te ilumine, que Deus cuide de você no climatério, nesse momento aí, e que você saiba que a sua autoestima é maravilhosa, tá bom? Obrigada. Fica com E é um Deus. prazer estar aqui, me botar à disposição para outros assuntos que você Muito quiser obrigada, também. doutora. Viu? Vai ser sempre um prazer. Um beijo, minha querida. Que bom, né, gente?